Segundo dia de oração e hoje o tema é amar como Jesus amou, amar as pessoas, amar o próximo como Jesus amou. Eu quero lembrar vocês, assim, de leve, que são 10 devocionais sobre sentimentos que você ou eu, nós, gostaríamos de ter, mas nós não temos capacidade. Eu não tenho capacidade de amar as pessoas como Jesus amou, não em mim mesmo, mas Ele pode me capacitar, e é isso que eu creio. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, porque amar como Jesus amou é uma coisa muito profunda. Eu quero ler com vocês o texto que ele declara isso. Amém? Diz aqui em João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando Jesus fala assim, amem como eu amei vocês, é meio complicado, né? Se você for ver bem, ser cristão é uma coisa meio profunda de sentimento. Você precisa sentir em você. E é o tipo de coisa que Deus vem e coloca em nós. Mas nós temos ciência disso, porque a palavra nos declara, amem como eu amo, amem como eu amei, né? E nós precisamos pedir de Deus que Ele nos ensine a amar. Mas para isso eu quero conversar com vocês um pouco sobre como Jesus amou. Sabe, eu não vou conseguir aqui explanar todo o amor de Jesus, até porque o amor dele é muito grande. Mas eu quero falar sobre algumas características do amor de Jesus. Jesus amou em algumas características. E a principal, a primeira que eu anotei, que o meu coração precisa muito, é amar as pessoas com relação ao reino de Deus. Jesus, na sua principal função, ele veio propagar o evangelho, ele vinha pregar. Então ele viajava muito, pregava muito, e que as pessoas o desejo dele é que as pessoas conhecessem o Deus dele, o Pai dele, né? E o nosso desejo, quando nós amamos ao Senhor e amamos as pessoas, é que as pessoas conheçam o nosso Deus, que elas se relacionem com Deus, que elas tenham algo com Deus especial também. Então, se você já conhece Jesus e você quer amar as pessoas, o principal passo que você tem que dar em imitação ao amor de Jesus é que você queira que as pessoas também conheçam o seu Deus e que você testemunhe da luz de Deus. Amém? O segundo passo, a segunda característica que eu notei de Jesus é que Jesus ele era muito solidário. Então Jesus ele tinha uma característica de ajudar as pessoas. Ele não só curava, ele pregava, mas ele também andava com dinheiro para dar o alimento, para dar vestimenta. Nós notamos no capítulo 12 de João que Judas andava com a bolsa de dinheiro, mas Judas era ladrão, além de traidor ele era ladrão também. Ele roubava o dinheiro que eles colocavam, né? E quando Judas saiu para trair Jesus, os discípulos pensavam que ele tinha ido dar dinheiro para os pobres, porque os pobres precisam. Então Jesus agiu assim, a comitiva dele teve que agir assim por mandamento dele. Então se você quer amar ao próximo como Jesus amou, eu aconselho a você também que ajude as pessoas em tudo que você puder. Doe suas roupas velhas, sirva um prato de comida e dê para quem precisa. Se você tem alguém assim perto de você com necessidade, faça o bem. Enquanto você pode fazer o bem, faça o bem. Porque Jesus fez o bem em tudo que Ele pôde, solidariamente, né? Também eu notei que Jesus perdoava demais. Jesus pregou, ajudou e Jesus perdoou. Ele veio para o perdão dos nossos pecados. Só que Jesus perdoou no momento mais difícil. Ele tinha apanhado, ele tinha sido pregado naquela cruz, estava com uma coroa de espinho na cabeça e estava dizendo para Deus, Deus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe, quando Jesus diz aquilo, naquele momento difícil dele, ele está declarando para o mundo que não tem barreira para perdoar. Se você quer amar como Jesus amou, você vai ter que perdoar em toda circunstância. E também é um dos motivos porque esse item está aqui na lista, porque você não tem capacidade em você mesmo para isso. Tem? Eu não tenho. Eu preciso de Jesus para isso. Eu preciso que Jesus ensine o meu coração a perdoar. Então, que você nesse dia esteja guardando isso no seu coração. Amar a Deus, amar ao próximo, e amar ao próximo é compartilhar do reino de Deus. Você quer que essas pessoas conheçam o amor de Deus, o que Deus fez na sua vida. Você quer ajudar as pessoas. Quando você ama, que nem Jesus ama, você ajuda as pessoas, você quer as pessoas bem. E por terceiro, né, e não menos importante, que você perdoe todo mundo.
porque Jesus perdoou você, né? Então, perdoe as pessoas. Não dê uma de durão de coração. Ajude, ame, perdoe. E não seja um divisor dentro da sua igreja, se você já é crente. Se você não é crente, não seja um divisor dentro da sua casa. Sabe, o versículo 35 foi o que me marcou nesse dia. Porque Jesus diz: nisto todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. E nós estamos vivendo um momento na igreja brasileira de divisão, muita divisão. Tem igreja para todo canto. Isso é a prova da nossa divisão, como nós somos divididos como reino de Deus na terra. E sabe de uma coisa? O nome de Jesus é muito envergonhado nisso tudo. Muita gente chega para mim e diz: Marquinho, olha, tem gente que está na igreja, mas está em adultério. Eu conheci uma irmã que isso. E eu fico: meu Deus. Muita gente nota logo o negativo da igreja. E lógico, a gente é um exemplo para a nação. Se você quer declarar eu amo a Jesus, você vai ter que declarar isso com os seus atos para as pessoas também. E Jesus diz: vocês vão testemunhar disso, que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Então, se nós amarmos como Jesus ama, nós vamos conseguir dizer para as pessoas com os nossos atos: conheçam a Deus, com os nossos atos. Se você já é cristão, eu quero deixar para você uma mensagem especial. Não divida, seja um exemplo, não envergonhe o nome de Jesus. Já basta de tanta vergonha no Brasil sobre isso. E também, para você que não é cristão, não culpa Deus porque as pessoas fazem vergonha para Ele. Ele não fez vergonha de nada. A palavra declara sobre Jesus: Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi perfeito em tudo que Ele fez. Então, não culpa Jesus por isso. Não atribui a Ele a falsidade das pessoas. Não atribui a Ele porque as pessoas são falhas. As pessoas falharam. Ele não falhou. Então, nesse dia, ore sobre isso. Ame como Jesus ama. Ame como Jesus ama. E guarde no seu coração. Não envergonhe o Evangelho de Cristo. Amém? Seja abençoado. Em nome de Jesus.